já está aqui com a gente, já dei o root para o José Neto. E aí, como é que você tá? Boa, meu amigo, beleza, e Ô, você? tô bem. Até perguntei pra Aline, Daniel tá de férias? Pô, se tiver de férias, aí complica. Já tá tirando férias de novo? Sumiu, né? Não tá, não aparece no LinkedIn, não aparece no Instagram, não aparece em lugar nenhum. Como é que Não, você tá? começou o ano para mim agora. Bom, bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E aí, como é que você tá? A família tá bem? Graças a Deus, tá tudo jóia, e você? Bem também, bem também. Bora pra mais uma? Primeira Bora, do ano? é isso. Tô te Então, esperando, vamos ver. Boa vamos, apresentação. vambora então, vambora. Beleza, então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. E também a gente já começa. Fala pessoal, boa tarde. E que já tem uma galerinha aí. Deixa eu só compartilhar minha tela. Só confirme, eu acredito que estejam visualizando aqui já. Beleza. Então fechado, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que estejam curtindo aí o dia inteiro de imersão de conteúdos e vários temas aí. Retornando aqui mais uma vez. Então, agradecer de novo o convite, do pessoal. É sempre uma honra estar por aqui falando com vocês. Que eu também já fui um de vocês, né? Acompanhando esses eventos aqui e compartilhando agora um pouco de conhecimento também, tá? Então hoje eu não vou falar especificamente da parte de DevOps e da parte Cloud Native ou alguns temas relacionados à parte de soluções nativas e soluções de código aberto, mas a ideia aqui é trazer um pouco, né, principalmente desse tema que está sendo bem atual, com seja cliente, comunidade e etc., falando sobre a parte multi-cloud e, ao mesmo tempo, trazendo algumas soluções. Vou trazer alguns casos de uso e também arquiteturas para mostrar para vocês. E se sobrar um tempinho ali no final, eu também mostro um painel ali falando um pouquinho de conectividade, só para compartilhar também o conhecimento com vocês. Beleza? Então, bora lá. Então fiquem à vontade se quiserem tirar alguma dúvida também no chat e posteriormente também, tá? Então, me apresentando, eu sou o Neto, eu trabalho aqui na Oracle já há quase um ano e 5 meses. Atualmente eu atuo como um gerente de contas técnico dos clientes aqui que eu atendo, médias e pequenas empresas, e ao mesmo tempo também apoiando em algumas empresas maiores voltado à parte de enterprise também. Atualmente eu atuo nesse time ajudando os clientes na adoção da nuvem de Oracle Cloud. Então eu acabo falando bastante tanto da parte de DevOps, sobre a parte de Kubernetes, a parte de multi-cloud, todas as tecnologias voltadas para a parte de código aberto, open source. Então, são esses temas que eu acabo discutindo bastante com os clientes aqui internamente, seja internamente ou com os clientes em si, e tenho 25 anos, sou graduado e também tenho um pós-graduação em arquitetura e projetos Cloud Compute também, beleza? Fique à vontade depois, se quiserem conectar comigo no LinkedIn, eu sempre tento responder todos ali, sempre fico à disposição caso queiram tirar alguma dúvida, falar sobre algum projeto ou trocar alguma ideia sobre seja carreira ou qualquer outro tema também, fique à vontade, beleza? Também tenho algumas certificações, tanto de Oracle Cloud, que é atualmente estou trabalhando aqui na Oracle, né? Mas ao mesmo tempo também tenho algumas certificações de outros cloud providers, que quando eu comecei em consultoria, então eu trabalhava muito voltado para projetos, e nesses projetos acabava trabalhando ali, sempre focado em multi-cloud, né? Por isso que eu acabei trazendo esse tema aqui também para falar com vocês. Beleza? Então, novamente, fique à vontade se tiver alguma dúvida e alguma sugestão, pergunta, também as portas estão abertas aqui, beleza? Então, bora falar um pouquinho. Eu trouxe só alguns dados. Deixa eu só passar aqui minha apresentação, beleza? Eu trouxe alguns dados aqui, falando principalmente das estratégias de multi-cloud, né? Então, as empresas atualmente elas estão focando nesse tema, principalmente por vários motivos, né? Então, estão focando numa estratégia multi-cloud, seja voltada principalmente para utilizar o que há de melhor, exemplo, na Oracle Cloud ou melhor no Google Cloud ou qualquer outro provedor de nuvem, mas ao mesmo tempo pensando talvez num disaster recovery ou alguma outra situação que possa ocorrer, né? De manter esse dado, seja rodando na nuvem da Oracle ou em qualquer outro lugar específico, como Azure, GCP ou AWS no caso, tá? Então aqui são alguns dados importantes, tanto do Gartner,
da parte do IDC, SP também, falando um pouquinho sobre essas estratégias. Então, vários dos clientes que eu tenho atuado no último ano e também já começando o ano aqui também, falando sobre essa parte também de multi-cloud, seja voltada à parte de banco de dados, aplicação, gerenciamento também de containers, pensando tanto no ambiente multi-cloud, mas também no ambiente on-premise em si. Então, aqui são alguns dados para trazer que realmente a estratégia multi-cloud acaba sendo o novo normal, né? Mas antes de falar um pouquinho sobre as vantagens e tudo mais, mas o que que seria multi-cloud, né? Então, multi-cloud, no final do dia, para quem ainda não ouviu esse termo, e acredito que a maioria já tenha escutado também, se refere ao utilizar serviços de duas ou mais nuvens no caso. Então, imagina que você tem uma arquitetura voltada, exemplo, a Oracle tem a parte de banco de dados, então você poderia rodar a parte de banco de dados dentro da Oracle e ao mesmo tempo ter uma aplicação rodando no GCP ou rodando na AWS ou na Azure no caso. Então, pensando nessa estratégia, tanto de multi-cloud, seja centralizando a parte de login ou alguma outra estrutura, mas também tendo essa gestão aqui de ambientes rodando tanto na nuvem da Oracle, exemplo, o cliente pode encontrar o melhor, seja custo-benefício ou performance na nuvem da Oracle relacionada à parte de banco de dados Oracle, e ao mesmo tempo poderia ter alguma outra aplicação rodando em uma outra nuvem que também tem um custo-benefício ou uma estrutura de performance melhor, por exemplo. Beleza? Então, só comentando um pouquinho sobre essa parte mesmo de conceito da estrutura de multi-cloud e, ao mesmo tempo, quais são as principais vantagens, né? Então, as principais vantagens, e eu coloco a principal, assim, que eu vejo, é reduzir o vendor lock-in. Então, imagina que quando você trabalha numa estrutura de multi-cloud, aí trazendo para o nosso mundo de DevOps ou de containers, por exemplo, né? Então, quando a gente trabalha com soluções open source, falando de Kubernetes ou falando sobre alguma ferramenta de CI/CD ou alguma outra estrutura, nós estamos falando de estruturas que podemos rodar em qualquer lugar, seja na nuvem da Oracle ou on-premise ou até na nuvem do GCP ou algum outro lugar, né? Então, a gente acaba reduzindo também esse lock-in, né? E quando a gente foca numa estratégia, pensando o cliente em si, define uma estratégia de utilizar multi-cloud, é pensando exatamente nisso, né? Pensando em reduzir o lock-in, então poder utilizar o que há de melhor, seja na nuvem da Oracle ou em alguma outra, e podendo utilizar também os recursos ali que ele possa focar principalmente nessa parte de código aberto. Então, esse seria digamos assim, o primordial benefício quando falamos ali da parte de multi-cloud. Beleza? E um outro ponto é o seguinte, né? Então, falei aqui bastante sobre as fortalezas, né? Então, a gente sabe que cada um dos cloud providers tem as suas fortalezas, né? Então, da mesma forma que a Microsoft tem a parte de licenciamento Windows, parte de SQL Server, da mesma forma a Oracle tem a parte de banco de dados, a Google também tem as suas particularidades também relacionadas aos seus recursos e a AWS também da mesma forma. Então, dependendo da estrutura que o cliente já tenha, e exemplo, alguns clientes que acabam pegando alguns casos aqui são clientes gigantescos. E ao mesmo tempo clientes médios ou pequenos no, small business em si, né? Então assim, cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, o cliente que já está ali no enterprise ou numa estrutura maior, ele já tem bem definido ali quais são as suas estratégias, né? Pensando seja num disaster recovery, ou seja, principalmente em alta disponibilidade entre as nuvens, ou até pensando realmente nessa estrutura de poder utilizar a fortaleza e a força de cada um dos cloud providers, né? Então, esse seria um dos principais pontos ali também de vantagem, né? E, ao mesmo tempo, toda a parte de custo, então isso impacta bastante, querendo ou não, não só desde a pandemia, né, mas até antes da pandemia, sempre no final do dia, o que vai definir muitas vezes um negócio ou não, além da parte da performance, usabilidade e etc., também entra a parte de custo, né? Então, esse também é um fato realmente muito importante ali, um fator de decisão mesmo ali das empresas quando vão definir uma estratégia, né? E ao mesmo tempo toda a parte de latência e disponibilidade em si dos recursos, né? Então, isso é uma das decisões que muitas vezes o cliente define como estratégia para o multi-cloud, pensando principalmente nessa estrutura de ter um disaster recovery ou até uma alta disponibilidade ou disponibilidade em algum outro lugar também, caso ocorra algum problema, exemplo,
na AWS ou na Azure, ou na GCP ou na Oracle, por exemplo, que ele possa também ter uma outra estrutura pensando em disponibilidade em si. Beleza? Mas aqui são alguns dados e falando um pouquinho realmente sobre o conceito mesmo de multi-cloud, tá? Então, trazendo um pouco disso para vocês. Beleza? E, ao mesmo tempo, só para trazer mais alguns dados, né? Teve uma pesquisa do ano, até do ano passado, né? Eu até acabei pegando essa parte aqui para trazer para vocês. Era referente, realmente o que que as organizações pensam em usar ou planejam usar múltiplas clouds, né? Então, pelo menos ali 98%, né? Isso é um dado aqui também que eu trouxe para vocês, que realmente pensam e estão começando a utilizar estratégias pensando em multi-cloud, né? Então, seja exemplo, né? Então, imagina assim, é, colocando até um exemplo de um cluster no on-premise ou até um cluster Kubernetes rodando na nuvem da Oracle ou algum outro lugar, né? Um tempo atrás eu acabei até vindo aqui falar sobre a parte do Verrazano, que era uma solução para fazer essa orquestração. Então, pensando em estrutura de multi-cloud, pensando ali numa orquestração até de clusters Kubernetes, seja rodando na Azure ou algum outro lugar, pode ser uma possibilidade pensando principalmente em um disaster recovery ou pensando na estratégia multi-cloud. Então, trazendo isso aqui para dentro da organização e acaba trazendo vários benefícios também para a organização no final do dia, beleza? Mas são alguns dados aqui que eu quis trazer para vocês aqui antes de trazer alguns exemplos, beleza? E com isso, o que que a Oracle tem, tá? E aí, compartilhando um pouquinho aqui sobre a parte de multi-cloud, né? Então, a Oracle traz como se fosse uma estrutura de cloud distribuída, né? Então, nós temos alguns pilares aqui quando falamos de cloud distribuída. Então, a gente tem a parte realmente de produtos multi-cloud. Então, tem alguns produtos, por exemplo, o ODSA, que é o Oracle Database Service for Azure, é uma possibilidade exatamente dessa conexão com a Azure, ter um banco de dados sendo feito o deploy centralizado ali com a parte ali da Azure em si, tá? Da mesma forma, o OCI Azure Interconnect, que acaba utilizando, exemplo, quando você fala de uma conexão dedicada, né? A gente muitas vezes fala de uma conexão via VPN, site to site, porém, quando falamos de ambientes muito críticos ou de uma estrutura bem robusta, a gente fala principalmente de uma conexão dedicada. Então, já com a Azure, a gente tem a estrutura do CI Azure Interconnect, que conectamos aqui o nosso CI Fast Connect com o outro lado aqui do Azure Express Route, tá? Então, tem essa estrutura de conexão dedicada entre a Azure e ao CI neste momento, né? Quando a gente fala de alguns outros cloud providers, como GCP, o AWS, no caso, a gente acaba utilizando um terceiro, né, para fazer essa conexão dedicada. Então, tem a estrutura do Fast Connect, que é a nossa estrutura aqui dedicada de interconexão, e ao mesmo tempo tem um terceiro que também conecta do outro lado, seja com o interconnect do Google ou AWS, a estrutura de interconnect também da AWS em si. Beleza? Só para trazer esses exemplos aqui para vocês. E, da mesma forma, tem estrutura de public cloud, né? Então, tem a parte das regiões aqui. Esse número até está desatualizado aqui, mas já tem mais do que 41 regiões. Eu acho que exatamente está em torno de 45 regiões. Então, pensando na parte de public cloud, ok? E da mesma forma também tem ambientes híbridos, então é uma das ofertas aqui também para a parte de OCI, pensando em ambientes híbridos, onde o cliente possa ter uma estrutura também rodando ali na estrutura própria dele, ok? E ao mesmo tempo aqui a parte dedicated cloud, que é basicamente o cliente ter, exemplo, né, ter uma cloud dedicada para ele, uns recursos para ele, que ele possa ter essa estrutura ali específica para ele rodando ali no ambiente dele, no caso, beleza? Que é, na verdade, o CI Region Dedicated aqui, beleza? Só para compartilhar com vocês essas opções de cloud distribuída aqui que a Oracle também disponibiliza para o cliente final, tá? Então, essas são as opções, que são alguns termos que vocês podem escutar quando falamos aqui da parte de cloud e multi-cloud e ambientes híbridos em si, tá? Mas só para trazer isso aqui para vocês também, beleza? E trazendo mais alguns dados antes de mostrar alguns exemplos aqui, em resumo da ópera, né? Quando a gente tem essa parceria, por exemplo, entre OCI e Azure, no caso, são vários benefícios que o cliente tem no final do dia, né? Então, falando principalmente da parte dessa interconexão com a Azure. Então, de um lado a gente já tem ali, digamos assim, toda a parte de
de poder utilizar os provedores, o que há de melhor em cada provedor, então no caso da OCI e da Azure em si, tá? Da mesma forma, toda a parte de login, de IAM, toda a parte de segurança também já é integrada aqui com essa estrutura. Da mesma forma, toda a parte de latência, performance, quando a gente fala de uma conexão dedicada, então isso reduz muito, principalmente a parte de latência, né? Ó, ao invés da gente utilizar uma estrutura de VPN site-to-site, que muitas vezes pode ter algum problema em si, mas ter a utilização aqui mesmo de uma conexão dedicada e da mesma forma também ter isso aqui de uma maneira em um painel único, centralizado aqui, que o cliente também possa ter essas integrações, beleza? Mas são alguns exemplos aqui quando a gente fala principalmente de uma estrutura real e prática falando de multi-cloud em si, beleza? E eu acabei trazendo em paralelo também alguns desenhos de arquitetura só para demonstrar para vocês também, né? Muitas vezes acaba sendo complicado, né? A gente mostrar isso na prática, mas a ideia aqui é trazer essas arquiteturas para mostrar para vocês e depois eu também mostro um exemplo aqui também que acontece muito em si, beleza? E de um outro lado aqui, o que eu tenho aqui, tá? Então, aqui falando de um pouquinho de conectividade, né? A parte de conectividade, o que nós temos, tá? Então, aqui de um lado, isso falando principalmente na parte de redes e essa interconexão, né? Então, a gente tem três opções aqui que são primordiais, tá? Uma delas é de fato a conexão que a gente tem direto com a Azure, tá? Então, toda a parte de interconexão aqui com a Azure também, esse é um ponto, pensando principalmente em estratégias para as empresas, isso foi um ponto muito positivo, principalmente dessa parceria entre Oracle e Microsoft, tá? Então, esse aqui é um ponto muito forte que, pensando em multi-cloud nessas estratégias, ok? E do mesmo lado, nós também temos a opção de ter essa conexão com outros cloud providers, falando de AWS, GCP, via um terceiro, tá? Então, um exemplo, uma Equinix, um Ascent, por exemplo. A Equinix, eu acho que tem um Equinix Fabric, então é uma possibilidade também de ter essa intermediação, né? Então, ao invés de ter essa conexão direta, acaba tendo também essa interconexão, mas um jump a mais ali, um pulo a mais, que acaba batendo num terceiro ali também, mas que reduz bastante, principalmente quando falamos de latência também, tá? Então essa seria uma segunda opção. E uma terceira opção acaba sendo a famosa VPN, né? Então, muitas vezes, aí falando de clientes pequenos e médios, acabam partindo para essa estrutura, principalmente de VPN, né? Quando falamos de uma conexão com outros cloud providers, né? Então, essa estrutura de VPN site-to-site é uma das mais comuns e mais utilizadas também no final do dia, tá? Da mesma forma que você pode trabalhar com uma estrutura, principalmente de uma interconnect, mas tendo ali uma redundância, como a VPN. Pode ser que você tenha um problema ali no interconnect ou numa interconexão que precise ter uma redundância também com essa parte de VPN, que acaba sendo o mais conhecido aí no mercado, né? Então seria uma possibilidade também, beleza? Então, falando um pouquinho de conectividade, seriam essas três opções aqui mais fortes que temos hoje voltada para essa parte multi-cloud, que o primeiro pilar, quando eu falo com os clientes, o primeiro pilar é a conectividade. Então, não sair, principalmente assim, sair pela internet, pô, legal. A gente pode ter uma estrutura com a VPN, que acaba utilizando ali a conexão pública, né, no final do dia, mas ao mesmo tempo nós temos uma conexão totalmente privada e que possa ser dedicada principalmente pela criticidade das arquiteturas e também os dados sensíveis que pode ter do lado do cliente. Então, esse dado trafegando aqui publicamente acaba não sendo uma boa estratégia, principalmente quando a gente fala em segurança de informação, beleza? Mas só trazendo alguns pontos aqui que realmente esse acaba sendo um pilar fundamental, principalmente quando você fala em um desenho de arquitetura multi-cloud e ao mesmo tempo em boas práticas, beleza? Fechado? E aqui eu trouxe cinco exemplos aqui de clientes, tá? Falando sobre essa parte de multi-cloud e algumas arquiteturas, só para discutir também aqui com vocês e vocês entenderem um pouquinho também como que funciona ali no final do dia, tá? Mas aqui tem alguns casos. Então, tem um caso, por exemplo, aqui de Data Analytics. Então, vocês podem visualizar que todos esses casos aqui, é, dificilmente vai ser um caso só de infra, por exemplo. Poderia ser um caso nessa estrutura voltada para a parte de análise de dados, a parte de aplicações.
ao mesmo tempo de plataforma SaaS, né, Software as a Service, ou uma outra estrutura de workloads também. Então, tem vários cenários aqui que se encaixam muito bem nessa estrutura de multi-cloud também, tá? Então, aqui tem alguns dados que eu vou comentar um pouquinho para vocês, mas aqui para vocês entenderem assim, não é apenas um caso de infra só com VPN ou algo nesse sentido, mas cada um dos casos, seja relacionado à parte de análise de dados, seja relacionado à parte de aplicações, containers, DevOps ou qualquer outro tema, também se encaixa nesse mundo de multi-cloud, beleza? Então, aqui para a gente começar a discussão, tem um primeiro caso aqui que é de Data Analytics. Então, exemplo. No caso aqui dessa estrutura, tem uma interconexão aqui, tá? Isso de forma direta. Aí, no caso, utilizando aqui a parte do CI Azure Interconnect, né? Que eu comentei que é o serviço ali que faz essa interconexão entre a Azure e a Oracle, tá? Então, esse aqui é o serviço em si. E aqui vocês podem visualizar que do lado da OCI eu tenho a parte do OCI Fast Connect, tá? Depois eu posso até mostrar ali na console também. E do outro lado aqui tem um Express Route, tá? Então essa aqui seria a estrutura falando da fundação, isso a nível de conectividade, beleza? Do lado aqui da OCI, o que que tenho aqui de arquitetura? Então tem a parte, só para exemplificar aqui, tem toda a parte voltada mais para um EBS aqui, voltada para uma estrutura de SaaS ali no final do dia, tá? E ao mesmo tempo tem a parte do Golden Gate ali também para fazer essa estrutura em si de dados. E ao mesmo tempo toda a parte de Data Warehouse. Tá? Então toda a parte relacionada aqui à estrutura de dados acaba sendo utilizada aqui na parte do OCI com o Golden Gate, toda a parte de EBS. E o cliente, neste exemplo aqui, ele acaba tendo a estrutura em si utilizando o DSA, que é o Oracle Database Service for Azure, que é a solução basicamente de banco de dados ali, para rodar um banco de dados Oracle dentro da Microsoft, no caso, a Microsoft da Azure em si, beleza? De maneira unificada e centralizada em um único painel aqui, beleza? Então, esse aqui seria um caso principalmente bem comum relacionado a essa parte de Data Analytics, de análise de dados. Então, toda essa parte de pipeline, imaginando assim, desde o momento que está sendo feita a ingestão do dado, né? Quando a gente fala de análise de dados, a gente fala sobre ingestão do dado, processamento do dado e o output desse dado. O que que nós vamos ter ali de informação, principalmente no Data Warehouse e onde a gente vai armazenar, por exemplo, esse dado, se é num Data Lake ou alguma outra estrutura em si, beleza? Então, esse aqui seria um dos exemplos bem clássicos dessa estrutura de multi-cloud também, tá? Que de um lado aqui está a parte do Data Lake, do outro lado aqui tem toda a parte do Data Warehouse, e tem a estrutura do DSA aqui, utilizando o Oracle Database Service for Azure, beleza? E esse caso, aí só para trazer, né? Trouxe para esse cliente em si 20 vezes melhor performance, utilizando a parte do DSA ali com toda a parte de interconexão, utilizando o interconnect entre a Azure e a OCI, então toda essa estrutura e ao mesmo tempo trouxe toda uma facilidade, principalmente para migrar do on-premise para uma estrutura de data warehouse onde não foi preciso ali a parte de refatoração de código ou algum outro tema em si, beleza? Mas aqui é um dos exemplos assim bem high level, bem comum mesmo de arquitetura, onde você tem a camada principal, que é a camada de rede, que isso impacta muito, principalmente nessa parte de transição do dado e nessa parte da pipeline, e ao mesmo tempo falando da aplicação, do processamento e de como eu vou consumir esse dado também, beleza? Então, esse aqui seria um dos exemplos que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês também, beleza? E um outro exemplo, aí trazendo um pouquinho para nossa estrutura voltada para essa parte de containers, né? Então, imaginando principalmente assim, de um lado, eu tenho aqui exemplo, né, deste caso desse cliente. Então, eu tenho aplicações aqui que são aplicações .NET, Go, aí exemplo, toda a parte front-end rodando na AWS e no GCP está rodando a parte do back-end e o Autonomous rodando aqui dentro da estrutura da OCI, tá? Então, de um lado aqui, só para vocês visualizarem, eu tenho toda a estrutura voltada para containers. Pô, legal, eu poderia, exemplo, né? Neste caso aqui, eu poderia rodar tudo na Oracle Cloud? Pô, legal, poderia. Mas o cliente, ele pode definir exatamente, ele tem um poder de escolha, né?
o lugar que ele vai ter menos lock-in no caso. Então ele poderia, nesse caso aqui, ele escolheu rodar a parte das aplicações dentro da AWS, dentro do Google. Exemplo, poderia ser um serviço como a parte do ECS, o EKS, Fargate, ou alguma coisa nesse sentido, ou até um Cloud Run dentro do GCP, ou poderia rodar a estrutura também de aplicação dentro da OCI. Porém, para a estratégia dele, o melhor dos mundos neste momento aqui foi utilizando principalmente, dividindo, né, a parte das aplicações continuarem ali utilizando os serviços de containers da AWS e do GCP, e do outro lado utilizando aqui o poder do Autônomos, que realmente é um banco autônomos, né, em si. Então, todas as operações ali que realmente ajudam no final do dia ali, seja a parte de performance e também atividades diárias ali de um DBA no caso, beleza? Então, aqui seria mais um caso e um ponto nessa arquitetura aqui, que é até o que eu tinha comentado com vocês, né? Para a AWS e o GCP, nós não temos uma conexão dedicada igual com o CI Azure Interconnect, né? Porém, aqui acabou utilizando aqui uma estrutura de um Fast Connect Partner, que basicamente seria uma empresa terceira, que no caso poderia ser, exemplo, a Ascent, tem alguns casos com a Ascent aqui dentro com alguns clientes, ou até o Equinix Fabric também seria uma outra possibilidade. Então, seriam algumas estruturas que poderiam estar ali sendo, digamos assim, um jump, né? Então, você tendo a conexão direta com o CI e ao mesmo tempo a conexão aqui com a AWS e a Google também, beleza? Então, é mais um dos exemplos clássicos, principalmente assim, gosto até de trazer um exemplo, imagina empresas que fazem, exemplo, a empresa do Neto comprou a empresa Neto 2, exemplo. Aquela empresa Neto 2, ela talvez esteja rodando uma estrutura completamente diferente que está rodando, exemplo, num GCP. E a empresa do Neto atual, ela está rodando totalmente o CI. É para fazer muitas vezes essa migração de uma estrutura de um lado para o outro, talvez naquele momento não vale muito a pena. Vale muito mais a pena você ter esse gerenciamento, essas interconexões, pensar nas estratégias e ir mantendo os ambientes ali e pensando principalmente assim, na estratégia a longo prazo, né? Se aquele ambiente vai ser um DR, o que você vai manter lá, seja só a parte de aplicação ou a parte de banco de dados aqui dentro da Oracle, então trazendo realmente um business case para o cliente, ele trazendo essa análise para o cliente e falando, olha, essa aqui será realmente a melhor opção neste momento para vocês, né? Pode ser que na empresa do Neto, que é uma empresa menor, talvez não faça muito sentido, mas são alguns casos que podem ser discutidos também, beleza? E só para trazer alguns dados deste exemplo aqui, é que realmente trouxe uma performance, principalmente em transações ali, muito maior, e também trouxe, reduziu ali principalmente o tempo ali, principalmente da parte das aplicações também, beleza? Então são alguns pontos que a estrutura, principalmente de multi-cloud, ajuda ali o cliente final, fechado? E um outro exemplo aqui agora, exemplificando aqui para vocês, é o seguinte: para quem muitas vezes, né, o pessoal conheceu o Oracle como a parte de banco de dados, né? Mas só para exemplificar, a Oracle não é só banco de dados, né? Então, do outro lado aqui, eu tenho as aplicações rodando dentro da Oracle, e aí eu poderia ter a parte de banco de dados, ou alguma outra parte de apps, ou alguma outra estrutura rodando, no caso, na Azure, né? Então, aqui tem a parte do VDI, tá? Então, rodando aqui dentro da Azure em si, e, ao mesmo tempo, tem aquela interconexão que facilita muito para o cliente final, tá? Então, tem vários benefícios ali que o cliente vai ter nessa interconexão em si, e desse lado aqui eu tenho toda a parte voltada para aplicação. Então, rodando no OKE, então rodando um CRM ali na estrutura do OKE, ao mesmo tempo com a parte do Exadata aqui também, toda a parte de integration aqui, e ao mesmo tempo até com a parte de API Gate ali falando principalmente das aplicações e, digamos assim, é uma camada de segurança extra, como se fosse um front-end ali, principalmente trazendo essa estrutura de autenticação e uma camada de segurança extra e tendo ao mesmo tempo toda a parte de rastreabilidade também, beleza? Então, esse aqui seria um outro caso relacionado à parte de aplicações e que também tem integrações, né? Então, realmente, não é só caso seja voltado para a parte de banco de dados, que são soluções, digamos assim, já que estão prontas, mas também casa muito fortemente com a parte das aplicações que rodam em containers ou alguma outra estrutura. Beleza? E neste caso aqui, né, desse cliente em si acabou reduzindo o número, principalmente da parte de instâncias, né, principalmente nessa transformação de aplicações legadas, tá?
isso aqui realmente foi feita a migração e toda a refatoração em si pensando em modernização das aplicações, né? Então, pensando em modernization, acabou retirando as aplicações que eram aplicações legadas e levando para uma estrutura de Kubernetes, né? E ao mesmo tempo trazendo ali zero incidente, né? Principalmente assim durante a migração e alguma outra reclamação que pudesse ter durante essa migração, o impacto ali realmente desse cliente dentro da OCI ou dentro da Azure em si, beleza? Então aqui seria realmente mais um dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês falando um pouquinho dessa parte de arquitetura, beleza? E para trazer um outro caso, que é um caso também bem mais complexo, tá? Porque tem um caso assim, trouxe casos da parte de Data Analytics, casos relacionados à parte de aplicação, de modernização, e agora também trazendo um caso que é da parte de SaaS, né, de Software as a Service, que toda a parte de software em si, então aqui toda a parte de app aqui, rodando, exemplo, no banco de dados Oracle, ao mesmo tempo tem na parte da replicação aqui com o Golden Gate, tendo essa parte da replicação e utilizando aqui uma estrutura da aplicação e de banco de dados SQL Server dentro da OCI, que é um outro caso realmente bem prático do dia a dia e que vários clientes também utilizam. Exemplo, né? Todo mundo sabe que a Microsoft tem estrutura que realmente é o pai da SQL Server e da parte de licenciamento Windows, né? Então, essa estrutura rodando, digamos assim, é uma fortaleza da Microsoft. Então, o SQL Server rodando ali dentro da estrutura da Azure, neste caso, para o cliente, foi uma melhor opção. Da mesma forma, a parte aqui de SaaS com o banco de dados Oracle também seria uma outra opção que o cliente escolheu para aquele momento, para o negócio dele e para a arquitetura dele também, beleza? E com isso o cliente, resumo, né, acabou trazendo muitos e muitos servidores, da mesma forma a parte de banco de dados, e da mesma forma que trazendo 15 petabytes de dados aqui que trouxeram para pra essa estrutura de nuvem, né, principalmente pensando nessa interconexão, tanto entre Azure e Oracle Cloud, que são casos assim, casos reais que aconteceram com clientes e que eles pensaram na estratégia, principalmente em alta disponibilidade, seja no DR, seja pensando em custo, pensando na estratégia a longo prazo, são definições que o cliente estiver ali pensando, principalmente nessa parte de arquitetura em si. Beleza? E o último caso aqui que eu tenho aqui para mostrar para vocês é esse caso que também é relacionado a aplicações de Kubernetes. Então, que é a parte que a gente gosta bastante de exemplificar e falar e gosta de fazer demonstração também dessa parte de Kubernetes. Então, aqui seria uma outra opção, só exemplificando que realmente podemos ter toda essa parte de aplicação rodando aqui dentro da estrutura de OCI, tá? E ao mesmo tempo, o legal aqui dessa arquitetura é o seguinte, também é um cliente gigante, tá? Então aqui ele tem redundância também na parte de VPN site-to-site com a AWS e a parte aqui de interconexão aqui com a OCI, utilizando um parceiro. E da mesma forma que a Azure também tem toda essa estrutura e ao mesmo tempo também tem uma redundância de VPN, né? Então imagina assim, o negócio do cliente ele não pode parar, então tem que ter uma continuidade do negócio. Então você tem que não esperar o caos acontecer, mas pensar em estratégias que possam mitigar e que possam continuar realmente o negócio do cliente rodando ali sem nenhum impacto, seja para o usuário final ou para a empresa internamente no caso, beleza? Então aqui é outro caso bem clássico, principalmente falando dessa estrutura de multi-cloud. Fechado? E só para trazer os números desse cliente aqui, é que realmente ele trouxe levando o ambiente dele para Kubernetes, reduziu bastante o custo, pensando ali na estrutura, principalmente de aplicações, então trouxe um save gigante ali para esse cliente e ao mesmo tempo também facilitou, né, essa estrutura de migração em si. Beleza? Então aqui era mais alguns casos práticos que eu acabei trazendo aqui para vocês, tá? Seja da parte de conectividade ou algo nesse sentido, beleza? E antes de também abrir aqui para perguntas, reclamações e afins, deixa eu mostrar na tela aqui algumas coisas para quem não visualizou, não conhece a parte de Oracle Cloud ou qualquer outro provedor também aqui de nuvem. Deixa eu mostrar só um caso bem clássico que a maioria
dos clientes pensando em clientes pequenos e médios e ao mesmo tempo também empresas enterprise também tem aqui na sua estrutura, beleza? Então deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um minutinho, beleza? Deixa eu colocar aqui na tela. Então só confirma se estão visualizando. Beleza, peraí que tá carregando. Fechado. Então só para mostrar aqui para vocês, isso aqui é a console da Oracle Cloud, tá? Então, deixa eu só aumentar aqui um pouco mais o zoom. Por exemplo, eu não consigo fechar um interconnect aqui agora ou algo nesse sentido, né? Principalmente da complexibilidade ou algo neste aspecto, tá? Mas aqui só para mostrar para vocês, né? Então, aqui dentro da Oracle você tem toda a parte dos serviços disponíveis, né? Então, exemplo, a parte de conectividade, toda a estrutura aqui, quando a gente fala, por exemplo, da estrutura de Fast Connect ou algo nesse sentido, já tem aqui disponível, então o cliente pode utilizar, que trabalha aqui na parte Virtual Circuit também, que você tenha uma conexão dedicada, que seria a parte do CI Fast Connect, beleza? Que, só para exemplificar, né, quando você vai fazer uma interconexão, você tem a parte de um interconnect direto, ok? Ou então você poderia utilizar algum parceiro, que é realmente os parceiros que eu comentei aqui com vocês, né? Aqui no Brasil, vou te falar que a maioria das estruturas aqui, os clientes acabam optando pela Ascent, que já roda alguma coisa na Ascent, no caso, ou até a parte do Equinix Fabric aqui também, beleza? Que aqui seria uma outra opção no caso. Fechado? Então, se o cliente já tiver algum parceiro, se for fazer uma interconexão com AWS ou GCP no caso, poderia utilizar essa estrutura aqui, beleza? Da mesma forma, exemplo, falando da parte também de banco de dados, né? Então, aqui dentro da Oracle também temos serviços que ajudam bastante, né? Então, a parte de MySQL dentro da Oracle tem várias features que ajudam muito, tá? E uma das features que ajuda muito, principalmente falando aqui na parte de um acelerador mesmo ali com a parte MySQL, pensando nessas consultas e como acelerar toda essa estrutura, vem a parte do MySQL HeatWave, que também é uma possibilidade de vocês terem essa parte aqui do MySQL HeatWave rodando, no caso, junto com a AWS, e fazendo esse gerenciamento aqui também via painel e fazendo essa estrutura aqui, interconexão com o painel aqui da Oracle Cloud, beleza? Aqui no caso, a minha conta que eu estou utilizando aqui é uma conta de teste, tá? Só para exemplificar aqui para vocês, beleza? Que vocês também podem utilizar uma conta de teste aqui dentro da Oracle, fechado? E para mostrar para vocês é o seguinte, por exemplo, os casos mais comuns que acaba acontecendo, principalmente em clientes que têm uma aplicação rodando, exemplo, no GCP ou na AWS, algo nesse sentido, é realmente a parte de uma VPN, né? Então, aqui dentro da Oracle já tem como serviço a parte VPN, só para exemplificar para vocês, eu até fechei uma VPN aqui com GCP, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma estrutura de HA, isso dentro da OCI, e eu posso, aqui no caso, eu deixei só habilitado aqui o túnel 1, né? Então, eu tenho essa conectividade aqui com o GCP para ter essa comunicação, seja com o banco de dados, como a aplicação que está rodando no GCP no caso, beleza? Fechado? E aí, só para exemplificar aqui para vocês também, do outro lado, eu também tenho. Deixa eu ver se eu tinha compartilhado a tela inteira. Peraí, peraí. Beleza. Aqui do outro lado eu também tenho uma conta. Que eu subi uma conta de teste aqui no GCP também para fazer essa interconexão, só para mostrar aqui para vocês. Então, aqui dentro do GCP, eu também tenho uma parte de interconectividade, né? Então, por exemplo, a parte lá da VPN, acabei nem subindo, exemplo, um PFSense ou alguma outra solução de firewall, ou algo nesse sentido. Acabei realmente utilizando os próprios serviços, que são serviços de VPN, ali, site to site da cloud, tanto da OCI como também do GCP. Beleza? Então, aqui do lado da GCP, vou deixar eu abrir aqui, que também minha conexão acho que o tempo tá mudando aqui, então pode cair, mas tranquilo. Só para exemplificar aqui, né? Então também eu acabei deixando só um túnel ativo. Então aqui eu também tenho essa conexão aqui
com o GCP e, ao mesmo tempo, lá com o ambiente que está rodando na OCI. Então, um exemplo, toda a comunicação, neste caso que eu não subi uma aplicação aqui na estrutura do GCP, mas eu deixei uma máquina aqui, né? Então, por exemplo, se eu rodar opa, deixa eu só pegar aqui a parte de compute. Se eu rodar uma aplicação aqui dentro do GCP, seja um cluster ou uma máquina virtual ou algum outro recurso que eu quiser conectar, por exemplo, numa base MySQL, eu poderia realmente utilizar essa conexão totalmente privada, que é realmente a conexão que eu já tenho aqui entre a OCI e o GCP. Esse aqui é um dos casos mais clássicos, né? Tanto pensando em ambiente on-premise como ambiente em nuvem, mas também ambiente de nuvem para nuvem, né? Então acaba utilizando esses serviços que são serviços aqui de estrutura já disponível aqui, VPN como serviço, né? Tanto na OCI como na GCP, e que você pode utilizar aqui para fazer algum teste, para ter um ambiente rodando tanto do lado da GCP como do lado da OCI também, beleza? E são vários casos de clientes que acabam utilizando essa estrutura, tá? Vou falar que tem vários casos aqui de cliente que realmente não tem uma estrutura e talvez não necessitem de uma estrutura de uma conexão dedicada, que acabam optando aqui por uma conexão via VPN mesmo, beleza? Só para mostrar aqui para vocês, é, aqui eu também tenho, só subir um DB System aqui de MySQL, só para a gente mostrar realmente essa conexão lá com o GCP. Deixa eu só autorizar aqui, ver se ele vai abrir a conexão aqui a SSH, vamos ver. Beleza? Então, no caso aqui, deixa eu até pegar aqui qual que é o meu IP do meu banco aqui, só para mostrar um clássico aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, opa, deixa eu pegar aqui o endpoint. Então, o meu IP interno, nesse caso que eu só subi essa estrutura aqui na parte de uma rede privada. Então, por exemplo, aqui eu estou com uma VPN fechada, então uma VPN eu consigo ter essa comunicação ali de forma privada, né? Então, por exemplo, poderia realmente utilizar essa conexão e da mesma forma eu poderia, é que eu acabei deixando aberto também isso internamente, tá? Uma security list, né? Que acaba sendo tanto do lado do GCP um firewalls, como do lado aqui da OCI, que é um security list para ter esse file de borda para poder liberar esse tráfego tanto numa porta, exemplo, 3306, que é o caso do banco de dados MySQL, como também aqui em um ping ou em algum outro teste aqui que eu fosse fazer aqui também na demo aqui com vocês, beleza? Mas era mais para compartilhar isso aqui com vocês de modo geral aqui, até rolando o ping aqui, essa comunicação realmente de nuvem para nuvem acaba sendo uma comunicação muito rápida, até utilizando uma VPN como serviço, então muitos dos clientes acabam realmente optando por uma estrutura até com VPN site-to-site, que acaba sendo um custo muito mais baixo do que uma conexão dedicada no caso, tá? Então depende muito. Estratégia multi-cloud depende da estrutura que o cliente tem, o que ele pode também poder utilizar ali no final do dia, beleza? E só para fechar aqui e não atrasar aqui também ó, a próximo tema, deixa eu só deixar aqui meus contatos aqui também para vocês e agradecer aqui novamente todo o apoio. E deixa eu compartilhar aqui só para a gente fechar também. Beleza. Então, fechado. Então, aqui só realmente comentando aqui sobre a parte de alguns produtos. E um ponto importante que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: sempre tem aquela discussão, né, sobre certificações, né? Realmente, certificações, ela cara, muitas vezes você pode ali pegar um dump ou procurar algum dump, alguma coisa assim, mas eu gosto de falar que certificação realmente ajuda na prática e você põe em prática os seus conhecimentos, né? Então, assim, faça uma certificação, por exemplo, de multi-cloud, que a Oracle acabou sendo uma das pioneiras aí falando em certificações multi-cloud, então testem e façam a certificação de multi-cloud da Oracle, eu recomendo para vocês. Não é uma coisa assim de outro mundo, por exemplo, a parte aqui do curso tem 6 horas, então numa semana ali, separando uma horinha por dia, seria uma possibilidade de vocês realizarem a prova, comprarem ali a certificação e realizar essa prova no caso, tá? Então, seriam mais ou menos ali 6 horas para vocês realizarem o curso
e aprenderem um pouco mais sobre a parte de multi-cloud, soluções, produtos e vários outros exemplos que vocês podem ter aí no dia a dia também, beleza? E deixo novamente, se quiserem dar uma olhada também no site oficial falando ali só a parte multi-cloud e ao mesmo tempo na parte de certificação também, podem ler o QR Code aqui, tá? E eu deixo para finalizar os meus contatos. Tem o meu e-mail, tem o meu LinkedIn, só não tem a parte do sinal de fumaça aqui, mas eu gosto sempre de falar que se também tiver um sinal de fumaça, podem contar comigo também, beleza? Então, aproveita principalmente a parte de certificações, que realmente isso ajuda muito. Se você souber realmente aproveitar essa parte de certificações, é algo que vai ajudar muito vocês aí na carreira de vocês, beleza? Então, só agradecer e, novamente, espero. Eu voltei aqui falando um pouquinho mais dessa parte de cloud, mas já vim aqui falando sobre vários outros temas e quem sabe a gente não volta em um próximo aí falando sobre outra coisa relacionada à parte de containers, algum outro tema de Kubernetes novamente. Então, fico muito feliz aqui de vir compartilhar um pouco de conhecimento aqui com vocês, beleza? Agradecer novamente aí. Daniel, contigo. Opa, tamo junto, muito bom. O Neto que já dá para criar uma trilha do Neto lá no canal do YouTube e botar vários, né, Neto? É quarta ou quinta apresentação que você faz com a gente, né? Cara, eu acho que, cara, eu já falei sobre o Verrazano, já falei sobre o CI DevOps, já falei sobre Cloud Native, já falei, cara, sobre OKE e agora falando sobre multi-cloud. Eu acho que é a quinta. Acho que a sexta foi uma outra que foi o de terça às 15. Não, quarta às 15, eu acho. Quinta às E 15. quintas Agora 15, isso. 15 quinta às 15, mas seria bem legal. Foi muito legal. Até a parte prática lá a gente fez no deploy do zero com Kubernetes. Meu, foi algo sensacional. Podemos marcar outro também fazendo com a parte de serverless, hein? Seria interessante. Pô, uma boa, uma boa. Me fala no grupo aqui quando que você tem disponibilidade e a gente põe Boa, boa. põe Bora. essa lenha para queimar, pô. Fechou, fechou. Legal, muito bom. Sensacional. Eu gosto muito dessas arquiteturas multi-cloud. Eu acho que a gente vive hoje há 10, 15 anos atrás, a gente teve aquele boom de muitas empresas indo para a nuvem. E eu acho que hoje a gente começou uma caminhada de muitas empresas que foram para a nuvem, mas agora elas entendem que alguma coisa pode estar em um data center, como os que você mencionou, a Ascent, Equinix, ou qualquer outro data center, ou até em outras nuvens, né? E colocando peças desse quebra-cabeça nos locais onde faz mais sentido, né? Com certeza, com Hoje é certeza. difícil ver as empresas irem para caminhando tudo para uma única infraestrutura, né? Eu costumo falar que tem coisas que, por exemplo, pô, onde o Oracle roda melhor e tem um custo-benefício melhor, né? Não tem jeito, tem que ser na nuvem da Oracle, né? Mas é exatamente isso, né? Tem vários casos, né? Por exemplo, o cliente, cara, roda SQL Server e realmente, pô, faz mais sentido talvez pro negócio dele, seja relacionado a custo, acabar rodando dentro da Azure. E ao mesmo tempo, parte de Exato. Oracle, ou, cara, alguma outra solução que, cara, o Google foi o pai, exemplo, Kubernetes, cara, Kubernetes aqui na Oracle é muito robusto. Mas ao mesmo tempo a pessoa já tem uma analogia já, olha, Kubernetes acabou sendo criada ali pela estrutura do Google, enfim, foi um projeto que iniciou ali que poderia ser uma possibilidade também sobre essa parte, né? Mas assim, é exatamente o cliente poder ter esse poder de escolha. Então esse é o principal ponto quando a gente fala de multi-cloud, né? Ou ambientes híbridos no caso. Eu pensei que eu tivesse caído aqui. Acho que foi o Daniel que caiu. Estão ouvindo aí, pessoal? Eu acho que foi o Daniel que caiu, eu acho. Mas vamos. Ah, beleza, beleza. Não, fechou.
Ah, eu até fechei a câmera aqui, eu falei, pô, acho que eu que caí aqui. Mas beleza, vamos aguardar o Daniel voltar aí. Vamos aguardar aí. Beleza, pessoal. Tô vendo uma galera aqui. Pera aí, deixa eu ver as mensagens aqui. Passou o vento e levou ele. Depois, depois ele vai ver isso aqui na gravação. Depois ele vai ver isso aqui na gravação. Ah, a galera confirmando aqui. Beleza, vamos ver. Ah, boa, deixa eu. Ah, tem uma galera aqui. Pô, o voucher. Ó, eu até vi uma pergunta aqui sobre o voucher. Pô, e tinham os vouchers liberados aí até um tempo atrás, estava quase todas as certificações. Não sei exatamente quando vai liberar novamente, mas sempre tem alguma coisa ali relacionada à parte de OCI realmente para, seja para ajudar a galera que está começando em cloud e ao mesmo tempo a comunidade, né? Então isso é uma coisa muito importante que a Oracle tem incentivado bastante, né? Mas deixa eu até recomendo aqui as três certificações que são as Foundation, então a parte de infra, de data management e agora de inteligência artificial também, que está sendo um tema muito falado agora recente, então são três certificações que estão gratuitas ali para testarem. Eu acho que o Daniel tá voltando aí também. Fala, Dani. E aí? Os caras, eu não posso comentar nada de treino aqui, porque realmente eu também perdi 35 quilos. A TI é complicado, a TI é complicado, mas, pô, tive que focar aí também se eu quisesse viver um pouquinho mais aí. Mas, cara, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Tô focado nos treinos, isso é bom. Pera aí que ele tá voltando aí também, beleza? Mas isso acontece. Eu tô realmente me divertindo aqui com o chat aqui também. Não, que isso, não, não, não. TI cara, quem trabalha com TI é complicado. Imagina, trabalhava em consultoria, né? Então imagina às 3 horas da manhã você trampando lá, fazendo alguma migração, cara, você vai bater um lanchão do McDonald's, do Burger King, cara, você vai na geladeira, o que tiver na geladeira já vai embora já. Então, vai tudo literalmente ali quando você trabalha com TI. Mas boa, boa. Vamos, vamos aguardar aí. Vamos aguardar aí o Dani voltar aí que também a gente finaliza aqui também para todos. Beleza? Enquanto isso, deixa eu até colar o link aqui das certificações ali que a galera tava perguntando. Então fiquem à vontade depois. Novamente, se quiserem me adicionar no LinkedIn, alguma reclamação, dúvida, pergunta, eu sempre tô ali para ajudar, tá? Então, principalmente a galera de TI, da comunidade ali, eu sempre tô para ajudar vocês aí também. Beleza? Deixa eu só colocar aqui a parte das certificações também. Um minutinho. Então, vou colocar aqui. Ó, a Aline já falou aqui para vocês irem conectando no Kahoot. Acho que tinha um link aí. Deixa eu ver se eu acho o link aqui novamente. Se não, a Aline depois puder colocar aqui também pra galera. Ah, boa, Aline. A galera já conectando aí também. Fechou, fechou. Boa, boa, boa.
Eu vi uma outra pergunta aqui enquanto a galera tá conectando. Depende muito, depende muito. Dali perguntando sobre a parte das linguagens ali. Mas assim, boa parte, digamos assim, boa parte das aplicações que acabam sendo utilizando voltada à parte de SaaS realmente acabam utilizando linguagem Java, né? Ou até alguma parte de um eixo, alguma outra estrutura, mas realmente a maioria das aplicações ali que eu vejo em si realmente é Das baseada aplicações na ali linguagem. que eu vejo em si realmente é baseado em linguagem. Que eu Ó, vejo em si acho que o Opa, Dani tá voltando. Ah, voltei. ô, a galera aqui, mano. Uma dúvida. Fiquei sabendo que você agora tá nos treinos também, pô. Depois tira essa parte aqui da gravação, tá? Mas fiquei sabendo também O quê? que a galera aqui tava comentando que você tá treinando aí também, você tá postando os vídeos aí no Instagram, pá. Falei, ah. Só se for levantamento de garfo. Ai, meu Deus. Mas fechou, fechou. Caramba, peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Vou lá. Pronto. Tô de volta. Beleza. Deixa eu pegar o Neto aqui de volta. Ai, ai. Pronto. Foi eu compartilhar minha tela. Não sei o que aconteceu. O Zoom crashou. E por nada do mundo, o Kill -9 não Caraca, matava ele. caraca. Mas estou de Não, volta. Ainda bem, ainda não, bem. tranquilo, tranquilo, Vamos tranquilo. lá. Compartilhar minha tela de novo com vocês, Fechou, fechou. para a gente poder acompanhar o Kahoot. Vamos lá. Pô, eu não acabei não participando, mas, pô, legal a iniciativa lá da pontuação. Você tinha comentado no final ali do ano. Cara, sensacional, hein? Legal, né? A Sensacional. regularidade, a regularidade fará pessoas vencedoras aí, né? Cara, realmente, realmente. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Bora, agora foi. Boa. Deu tempo de todo mundo entrar no Kahoot? Não deu? Deu tempo. Vamos Deu, deu. começar. Bora lá. Primeira pergunta. Valendo. Quais serviços abaixo não são oferecidos pela Oracle Cloud em ambientes multi-cloud? Vamos ver se a galera tá ligada aí também. Tem que criar um botão do pânico aqui da próxima vez. Quando isso acontecer, eu aperto ele, resolve tudo. Cara, e o pior é que eu fiquei pensando que tinha sido minha conexão. Eu fechei a câmera, aí eu comecei a olhar aqui no roteador do lado e falei, pô, caí aqui. E é, Eu recebi as mensagens do chat, não recebi o seu áudio, né? E não sei o que aconteceu, crashou, mas estamos bem. Vamos lá. Oracle Cloud Infraestrutura e Cloud Guard. É isso daí. Não dá para colocar esse produto, né, nas outras nuvens, né? Você falou aí, é o isso carro-chefe, aí, né? Boa. exatamente. Vamos lá. Esperto planador, Capitão Formiga. Segunda pergunta. Ah, essa aí eu acabei comentando. Tinha até no desenho de arquitetura também, hein? Quais são os dois serviços necessários para estabelecer uma conexão dedicada entre o Azure e a Oracle Cloud Infrastructure? Boa, Oracle Fast Connect e Azure Express Route. Muito bem, como é que ficamos aqui? Uma pequena virada, Veloz Leopardo subiu, Experto Planador perdeu a primeira. Terceira pergunta. A galera tava ficando brava aqui no chat.
Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos ver, vamos ver. Aí, ó, falso. Eu ainda falei umas Marlon. 3 vezes, 6 horas. Essa era pra ser uma pegadinha, era mais no final ali. Eu ainda falei 6 horas. É, ó, e deu uma virada, hein? Deu uma virada, olha só Vamos isso. ver. Esperto planador realmente estava esperto. Manteve ali o pódio, né? O pódio não, né? A corrida pelo pódio, voltou para a primeira posição, deu uma virada. Vamos ver como é que vai ser agora, hein? Quarta pergunta. Quais, ou melhor, quais são as opções, né, de cloud distribuída na Oracle Cloud? Ou melhor, qual é a opção de cloud distribuída na Isso aí. Oracle Cloud? Isso. Todas as opções citadas acima. Será que deu aquela reviravolta? Parece, hein? Vamos ver. Não, o Deu cara uma tá. virada, mas o esperto está esperto mesmo e ele manteve a sua posição ali. E o adorável, o tigre adorável, agora tem a chance ainda de pegar a primeira posição. Valendo, última pergunta. Esse era de um exemplo do case, né? Do primeiro, hein? É, case de pipeline de análise de dados utilizou qual serviço para conectividade com a Azure? Vamos lá, Thiago, vamos! Será que vai dar o Thiago aí? Vamos ver. Tem boas chances, hein? Vamos ver, vamos ver. Olha, acho que deu uma virada. Vamos ver como é que ficou o pódio? Então, terceira posição. Ficou com Rochoso Jiboia. Esperto Ah, planador. Perdeu a primeira, foi para segundo, mas... E é isso. Silver Possum surgiu do nada. Possuído, pegou a primeira posição. Muito bom.